maravilhoso, a Campus Weekend Piauí. Amanhã tem muito mais, hoje ainda tem muito mais. E agora, com vocês, meu amigo, que já me deu grandes presentes, um super livro que eu adorei ler, que é do Manual do Mundo, Iberê Tenório! Oh! Boa noite. Caramba, eu juro que quando eu peguei o avião 5 horas da manhã hoje, eu não imaginava que ia ter tanta gente assim. Obrigado por terem vindo. Que legal. Vamos lá, minha missão hoje aqui é que vocês terminem essa palestra e nunca mais vejam o vídeo do YouTube no mesmo jeito, tá? Eu quero que vocês mudem o jeito que vocês veem os vídeos no YouTube. Então, eu preparei uma apresentação para contar um pouquinho como é que a gente faz a receita do vídeo. O que tem no vídeo que vocês nunca prestaram atenção, mas está lá em praticamente todo o vídeo. Então, para quem nunca viu o Manual... Todo mundo conhece o Manual do Mundo aqui? Sim? Estava assistindo hoje? Que bom! Toda hora também. Olha, a mãe já olhou feio para mim, toda hora... Você estava na pasta de dente de elefante em São Paulo. Caramba, que legal. Fico muito feliz que você esteja aqui de novo. Obrigado. No Manual do Mundo a gente ensina como as coisas funcionam. A gente gosta de fazer coisas, desde coisas muito pequenininhas, né? Fazer uma experiência dentro de um copo para mostrar como funciona a densidade, até construir um submarino. Então, todo mundo que assiste o Manual do Mundo lembra muito das coisas gigantes que a gente faz, né? Da pasta de dente de elefante, do submarino, de bater o recorde de maior torre de palitos do mundo. E aí todo mundo me pergunta, todo mundo me pergunta se eu sou engenheiro, se eu sou químico, o que eu estudei para fazer essas coisas malucas, né? Afinal de contas, o que precisa estudar para fazer um canal que nem esse? Exatamente. Aí que tá. Eu sou jornalista e é difícil de entender o que tem a ver um jornalista fazer um canal que nem o Manual do Mundo. Mas hoje eu vou provar para vocês que é bem pelo contrário. O Manual do Mundo é praticamente jornalismo. É praticamente o que eu fazia quando eu era jornalista. Só que é uma coisa que ninguém percebe. Ninguém percebe porque isso está no vídeo e não no que eu faço no vídeo. O que eu faço no vídeo são coisas que eu vou aprendendo, as pessoas me ajudam a fazer, eu testo bastante. Mas fazer o vídeo mesmo é o que eu sabia fazer antes já do canal. Então vamos lá, vou contar um segredo. Vou começar contando algum segredo para vocês. Vocês já viram esse tipo de gráfico aqui? Isso aí chama retenção de público. Quando as pessoas vão assistir um vídeo no YouTube, no começo entra todo mundo lá. Logo no começo vai todo mundo embora. Um monte de gente vai embora. Por que vai tanta gente embora assim? Porque a pessoa clica e não sabe direito que vídeo que é. Muita gente vai meio de curioso ali, clica e fala, ixi, não gosto muito desse vídeo não, vou para o próximo, né? Fica lá, agora no TikTok é pior ainda, né? Fica fazendo assim, pá. Vocês fazem isso também? Vocês não ficam com dor no dedo depois? Fica? Fica, é bastante gente. Só os mais velhos fizeram assim, os mais novos não, é o velho que fica com dor. Eu fico bastante com dor no dedo. Mas as pessoas vão embora logo no começo do vídeo. Aí o YouTube mostra no gráfico as pessoas que foram embora e como elas vão indo embora ao longo do vídeo. Então, lá em cima tem um vídeo bem legal. Um monte de gente foi embora no começo, mas metade ficou. E foi ficando até o final. Aí vocês podem perceber que até o gráfico sobe ali no final. Mas o que é isso, né? As pessoas voltaram para o vídeo? Mais ou menos isso. Elas pularam um pedaço do vídeo para ir direto para aquela parte que é mais legal. E aí a gente consegue ver isso onde eu botei a estrelinha ali. E chega no final, eu vou falando alguma coisa que já percebe que está no final do vídeo, a galera vaza. Vocês podem perceber que no final, vai para baixo. Isso aí é normal, não tem problema. O problema é o que está embaixo. Quando a galera vai indo embora no meio. Começa todo mundo embora no meio. E tipo essa palestra, todo mundo começa a levantar e sair. Aí você começa a ficar com frio na barriga. Isso não pode acontecer no vídeo. E aí, a gente precisa manter as pessoas lá. A gente precisa ter um jeito da pessoa grudar naquele vídeo e ficar lá de algum jeito. Né? Então, a gente tem que estruturar, tem que pensar antes como é que você vai fazer. Não é só começar a fazer o vídeo e sair falando que nem um maluco. Você tem que pensar em fazer um... Não é roteiro. Chama escaleta. Escaleta, roteiro dá muito trabalho. Todo vídeo, se eu fosse escrever tudo que eu falo, eu ia ter que escrever umas 10 páginas.
Tem uns vídeos que são patrocinados que o patrocinador quer ver tudo que eu falo. Aí eu escrevo as 10 páginas. Dá um trabalho para escrever. Depois, para falar o que você escreveu, é pior ainda, porque daí você não pode falar diferente do que você escreveu. Nos vídeos comuns, a gente não faz isso não. Faz uma estrutura de tópicos, que chama escaleta. Isso se usa bastante no cinema. Quando vocês assistem um filme, antes de escrever o roteiro do filme, foi feita uma escaleta, que é um resumo do filme, com tópicos ali mostrando, começa desse jeito, depois vai acontecer isso, no final vai ter essa briga e tal, e aí se resolve no fim. A gente faz isso no Manual do Mundo também, precisa construir essa tal de escaleta. É uma palavra que vem ou de esqueleto, que é o esqueleto do vídeo, a estrutura do vídeo, ou de escada, escadinha, escaleta, porque você vai subindo, o vídeo vai ficando cada vez mais tenso, vai ficando cada vez mais você tem vontade de saber o que vem depois, assim como um filme que a gente assiste no cinema. O vídeo no YouTube, a gente, no Manual do Mundo, tenta seguir essa receita, vai. E a receita é mais ou menos essa aqui. A gente precisa embalar muito bem o vídeo no começo. Tem algumas partes que fazem parte da embalagem do vídeo. E depois vem o conteúdo e tem que amarrar no final. Por que tem que embalar? Por que ele está falando em embalar o vídeo? Porque quando você vai comprar alguma coisa e vem numa embalagem ruim, você não quer nem ver esse negócio. É feio. Pensa num iPhone como que vem na embalagem. Vem aquela embalagem, você quer cheirar a embalagem, você passa a mão em cima, ela é macia, assim. Aí depois de 10 anos, aquela caixinha está o telefone não presta mais, uma caixinha está guardada na gaveta ali, cheia de moeda dentro. Por quê? É tão bonita aquela caixa, é tão cara a embalagem, investem tanto para valorizar o produto. Então a gente tem que fazer isso no vídeo também, fazer uma baita de uma thumb, né, aquela figurinha do vídeo, escrever um título sensacional, mas no começo do vídeo tem que ser muito bom. Então, agora eu vou começar a mostrar pedaços de vídeos para mostrar para vocês como que a gente faz cada uma dessas etapas que está aqui. E essa é a parte legal. Agora vocês vão começar a perceber que tudo tem um propósito no vídeo, que não é falado no vídeo, e a partir de agora vocês vão entender. Então, a primeira coisa, a pessoa não pode ir embora naqueles primeiros segundos. Aquilo não pode acontecer de jeito nenhum. Eu tenho que manter o máximo possível de gente ali. Como é que dá para fazer isso? Fazendo um começo muito interessante. Que quem assistiu aquele começo não queira sair, mas de jeito nenhum. No TikTok, no YouTube falam que é mais ou menos 5 segundos para você prender a pessoa. Nos shorts, no Instagram, no TikTok, é 2 segundos. É mais rápido ainda. Então, a gente tenta ou colocar um trecho do vídeo que é muito legal, que aconteceu lá na frente, vai acontecer lá na frente, mas aconteceu uma explosão, vamos botar essa explosão no começo. Aconteceu uma coisa muito engraçada, bota a coisa engraçada no começo. Ou então a gente já planeja no roteiro, sabe que uma hora vai acontecer uma coisa muito bacana e pensa, putz, eu vou fazer a abertura bem nessa hora. Então eu vou mostrar um trechinho de um vídeo que a gente fez isso aqui para vocês verem se funciona. Vamos lá. É um vídeo sobre usina eólica. A gente foi visitar uma usina eólica e eu consegui subir na usina eólica. Aliás, foi aqui perto. Foram anos negociando para conseguir subir na usina eólica, porque tem que fazer curso de trabalho em altura, tem que fazer curso de trabalho fechado em lugares que tem eletricidade em alta tensão. São NRs que chamam, NR31, NR10. Eu tive que fazer todos esses cursos para poder subir nessa torre. E aí, foi um vídeo que deu muito trabalho. Onde é que a gente vai fazer essa abertura? Opa! Vamos ver. Hoje, a gente está aqui a 120 metros do chão, no Piauí, para mostrar para vocês como funciona uma usina eólica. Uma usina não, um parque eólico, o maior da América do Sul. Bora ver? Hoje, a gente vai fazer uma catapulta gigante. A gente precisa fazer esse bicho. E aí, vocês continuarem assistindo? Essa é a ideia. Esse é a gente chama no manual, a gente deu esses nomes, tá, no Manual do Mundo. Não se chama assim em todo lugar, a gente teve que meio que nomear do nosso jeito. E mais uma coisa importante, se vocês assistirem os vídeos do Manual do Mundo, não vão ser todos que vão ter exatamente essa estrutura. Porque a gente às vezes não consegue fazer exatamente desse jeito, tropeça no meio do caminho. Mas eu tenho a vantagem de mais de 3.000 vídeos no Manual do Mundo, então eu consigo ter bastante exemplo legal para trazer aqui para vocês de coisas que deram certo. Nem todo vídeo a gente consegue fazer tão bem assim.
ou não tem uma história que se encaixe exatamente nessas coisas que eu estou mostrando. Depois do teaser, vem uma vinheta. Para que serve essa vinheta? Né? Na televisão, quando começa um programa, sempre tem uma vinheta, uma série que você vai assistir na Netflix, passa uma vinheta. Aquela vinheta, primeiro é para você entender o que você está assistindo. Então você está ali no Manual do Mundo, poxa, esse aqui é o Bora Ver. Bora Ver é quando o Iberê entra nas fábricas mostrar como as coisas funcionam. Manual Maker, por exemplo, também. Mostra lá a gente estourando um negocinho e tal, Arduino e tal, você já lembra o que você está assistindo. Primeiro você se acostuma com aquilo, você já se ambienta. A segunda coisa é para reforçar a marca, para as pessoas lembrarem de você depois. Então está lá escrito, Bora Ver, Manual Maker. Todo mundo sabe que você está falando depois, é uma coisa que fica na sua cabeça. O problema é que isso aqui está no começo do vídeo. O que a gente não pode fazer no começo? Deixar as pessoas irem embora. Então vocês vão ver vários canais aí que não deram muito certo, que tem assim aquela vinheta de 30 segundos. Aquilo lá é de mandar todo mundo embora. Né? Ninguém aguenta, ninguém tem paciência para assistir 30 segundos. Então o que a gente fez no Manual do Mundo? É uma vinheta bem curtinha, mas que a gente tenta empacotar ali várias cenas bem legais de outros episódios da mesma série que tem a ver com aquele vídeo que a pessoa vai assistir. Então eu vou passar algumas vinhetas que a gente tem aqui, para vocês verem se isso tem funcionado no Manual do Mundo. Conforme o tempo vai passando, a gente cria um tipo de vinheta que pode ser atualizada. Então, a gente faz um vídeo que tem uma coisa mais legal ainda do que aquela coisa que tem na vinheta, a gente atualiza a vinheta, coloca alguma coisa ali. Essa do Bora Ver tá velha já, né? Podia colocar lá em cima da usina eólica, que é mais legal. Tem qual? É legal, mas está muito antiga. Tudo isso aí é de antes da pandemia. Depois a gente fez coisas bem mais legais. Já tem umas coisas bacanas. Qual? Você que perguntou, não sei. Vamos colocar. Não, no futuro vai ter o Octobot. Inclusive, aquele robô que a gente está fazendo é aquele que eu coloquei no sonho ali. É aquilo que aquela aranha de palito de sorvete estava correndo atrás de mim, agora a gente está fazendo em tamanho real não tão grande quanto aquele que eu mostrei, mas está ficando mais ou menos dessa altura para eu subir em cima e andar naquele negócio. Está dando um trabalho que você não imagina. Está ficando pesado, está com 130 quilos mais ou menos. Só que a gente não sabe se os motores vão dar conta, agora acho que a gente exagerou na força do negócio. Mas enfim, o que vem depois da vinheta, né? Depois da vinheta... Essa bola... Opa, calma, Iberê, vai falando assim em cima. A gente precisa abrir o vídeo contando o que a gente vai falar no vídeo. Afinal de contas, até agora eu não falei exatamente, né, o que vai ser o vídeo. A gente passou um teaser ali para grudar a pessoa, vinheta, mas agora vem a hora em que eu vou falar o que vai ter no vídeo e mais. A hora que eu prometo alguma coisa para vocês. Que eu falo assim, puxa, nesse vídeo vai ter uma coisa tão legal que é bom que você fique até o fim. Assista até o fim, veja, olha que legal que a gente vai fazer. As bolas perfeitas, vocês já assistiram o vídeo de bola perfeita no Manual do Mundo? Por que será que esse vídeo dá tão... Por que as pessoas gostam tanto de bola perfeita? Eu já tive que me perguntar isso várias vezes. A primeira bola perfeita que eu fiz foi uma de alumínio, que a ideia era ficar socando o alumínio até ele virar uma bola. Vocês devem ter assistido isso uns 10 anos atrás, a gente fez isso do alumínio. E as pessoas gostaram tanto que a gente foi descobrindo jeitos novos de fazer bola. A ideia é sempre abordar algum assunto que tem a ver com ciência na bola e tal. O alumínio, por exemplo, a gente explica, né? Por que o metal é maleável, o alumínio é muito maleável e tal. Mas as bolas têm uma coisa especial que é, uma vez que você clica, você olha aquele material que eu estou lá fazendo a bola, você quer ver a bola pronta. E você vai assistir até o fim, porque você quer ver aquela bola. Não é sempre que fica aquela bola tão perfeita assim, é uma bola quase perfeita, mas várias vezes a gente consegue, e isso cria, né, uma vontade de ver a próxima bola. E quando você vai construindo, né, você vai combinando com a pessoa, olha, toda vez que você assistir uma bola, eu vou me esforçar muito para entregar o melhor que eu tenho para você. E esse tipo de formato também funciona no Bora Ver. Ontem, por exemplo, eu estava na Toyota, em Sorocaba, mostrando como é feito o carro. Finalmente, a gente fez esse vídeo de como é feito o carro. Então, a gente vai acompanhar desde a chapa de metal, entra uma chapa de metal, parece uma forma de bolo, assim, e sai um carro do outro lado. Você olha aquilo, na hora,
cara, peraí, essa chapa de metal vai virar um carro? Eu quero assistir até o fim. Então, são 2 formatos que funcionam muito bem no Manual do Mundo por causa disso, porque elas seguem exatamente as coisas que eu estou falando para vocês. Você tem vontade de ficar até o fim. E mais, vocês já devem ter ouvido falar do tal do algoritmo do YouTube. O que é o algoritmo do YouTube? É uma pessoa que fica lá atrás vendo o que você está fazendo? É quase isso. Eles analisam o seu comportamento no vídeo, para ver se você... O que você está fazendo nesse vídeo? Você está dando joinha? Você está comentando? Mas o principal, o mais importante de tudo é saber se você ficou até o fim, se você assistiu o vídeo. Porque se sai muita gente logo no começo, o YouTube percebe que tem uma thumbnail falsa ali. Você está colocando um título no vídeo que não é exatamente o que tem ali na frente, está todo mundo indo embora. Ele para de recomendar. Ele fala, não vou mais oferecer esse vídeo para as pessoas porque elas não estão gostando. Ou então se elas vão embora na metade e saem do YouTube. Você acha que o YouTube vai recomendar um vídeo que as pessoas vão embora? Não, eles querem recomendar vídeos que as pessoas fiquem até o final. Então, se a gente consegue deixar as pessoas até o final, o vídeo vai ter mais sucesso. Então, nessa introdução, no abre, o que eu vou fazer? Uma promessa. E essa promessa eu tenho que cumprir até o final do vídeo. O que acontece se eu não cumprir a promessa? Eu vou frustrar as pessoas que estão assistindo e da próxima vez a pessoa não quer mais assistir o Manual do Mundo. Fala, não, esse Iberê só promete coisa que não cumpre. De vez em quando demora um pouco, tipo o Submarino, se demorou algum tempo, mas a gente cumpriu. No vídeo eu tenho que cumprir logo no final, então eu não posso fazer a promessa de que eu vou ter um submarino construído até o final do vídeo. Mas é isso que vai, mas eu posso prometer coisas que vão acontecer. Também acontece o seguinte, eu faço uma promessa, eu começo a gravar o vídeo e não consigo. Aí o que eu faço? Eu volto, regravo o começo. Eu tenho que regravar o começo. E falar, eu vou tentar fazer uma bola de tal coisa. Aí a pessoa sabe que vai ter um belo vídeo de tentativa, não necessariamente vai chegar lá. Porque eu não posso frustrar no final. Como é que é na prática isso? Essa bola vai ser construída de um jeito meio diferente. Em vez de moer um monte de palito de fósforo, misturar com cola, sei lá o que, depois passar no torno, a gente vai tentar fazer uma espécie de uma pinha de palitos de fósforo, com todas as cabeças para fora, como se fosse uma espécie de um morangão gigante. Em 2018, mandaram pra gente a bola oficial da Copa da Rússia. E como vocês sabem que jogar futebol assim não é uma habilidade da qual eu tenho muito orgulho, a gente resolveu abrir a bola da Copa para aprender com ela, para ver o que tinha dentro. Eu achei que o pessoal ia querer me matar. Só que não, nessa Copa mandaram de novo, então vamos abrir mais uma vez. Hoje a gente vai fazer uma bola perfeita de gesso. Parou, o que você tá fazendo aqui? Esse vídeo não tem nada a ver, não é pra você nesse vídeo. Sério que você vai fazer uma bola de gesso? Meu, o título do vídeo é Bola Perfeita de Gesso, na miniatura tem o segurando uma bola perfeita de gesso, mas não, a bola vai ser de pó de chifre de unicórnio. Bola de gesso não tem graça nenhuma, é só catar um monte de gesso, embolar e faz a bola. Mas nem assistiu o vídeo e já tá falando. Fica até o fim, porque você vai ver que essa bola é oca, ela é muito fácil de fazer e mais, dá pra fazer em casa por tipo R$1. Dá vontade de ver o que é essa tal bola de gesso, né? Tá me causando um negócio estranho esse outro Iberê aí. De vez em quando, alguma criança me acha na rua e fala, pô, você não é aquele cara lá? Eu falei, putz, eu sou irmão dele. Eu sempre brinco com isso e tal. Claro que no final eu vou contar que sou eu, mas eu sempre gosto de fazer alguma coisa assim. Não, eu sou irmão gêmeo dele, todo mundo fala que eu sou parecido com ele. Sabe o que me respondem? Poxa, então você é o outro. Você é o cara que fala parou. Então, ou aquele que fala, mas Iberê... Então, agora tem... E pior, aí a pessoa acredita, fala, eu sou o outro mesmo e tal. Então me dá um autógrafo, porque eu não encontrei o Iberê, mas pode ser você mesmo. E aí, para eu explicar que eu sou eu nos dois lados e tal. Mas tem funcionado bem essa conversa dos dois personagens. Então, a ideia aqui é fazer essa promessa, você já sabe o que vai acontecer dali em diante. Terminou a embalagem. Agora, até aqui a gente estava fazendo a embalagem. Tudo isso era a caixinha do telefone celular. Agora sim a gente começa a entregar conteúdo para vocês. Então, o que vem em seguida? Vem uma introdução. A introdução... Puxa vida, só tem começo, né? Até agora começa. A introdução é uma coisa... Vocês gostam de fazer introdução em trabalho de faculdade, trabalho de escola? Sim? Sim ou não? Tá meio... Acho que o não ganhou, hein? Eu odiava fazer introdução. Nunca gostei de fazer introdução. Porque eu nunca tinha entendido o que era exatamente uma introdução. Para que serve a introdução? A introdução serve para dizer por que você está fazendo aquilo. Né? Qual que é a lógica? Por que você tá... Claro que não pode colocar no trabalho porque a professora mandou.
porque aí é meio, você está roubando no jogo. Mas, né, por que você está falando daquele assunto? Por que aquele assunto é importante? Né? Então, na introdução do vídeo, a gente tem que justificar, peraí, né, por que a gente está gastando esse tempo com isso? E gastar o tempo é uma coisa interessante. Eu fico muito grato de vocês estarem aqui hoje, porque vocês estão gastando o tempo de vocês comigo. Vocês não estão lá fora, está um calorão legal lá fora, dá para correr aqui na beira do rio. Eu fiquei morrendo de vontade de correr na beira do rio hoje. Não, mas pode ser legal. Eu gosto de calor, você não gosta? Não? Talvez eu não esteja tão acostumado com o calor assim, quando eu estou no calorão, eu acho... o calor daqui do Piauí, eu não estou tão acostumado com ele, mas eu gosto. Mas vocês estão gastando o tempo de vocês aqui comigo. Eu tenho que dar alguma coisa em troca, que é essa palestra, no caso. Né? A gente está conversando. Então, vocês vêm para ver, poxa, eu vou ver o Iberê, ele vai falar alguma coisa legal, vou aprender alguma coisa. É essa a nossa troca. No vídeo, isso também acontece. Né? Você está gastando ali 15 minutos da sua vida naquele vídeo. E a tua vida tem fim, é que nem uma vela que vai queimando. A minha já queimou pela metade, eu tenho 42. Então, a gente, no momento em que uma pessoa assiste o vídeo do Manual do Mundo, olha só a minha responsabilidade. Eu estou gastando o tempo da pessoa. Então, eu tenho que justificar por que eu estou gastando o tempo da sua vida. O que você vai ver nesse vídeo que é tão legal assim? Por que a gente está fazendo esse vídeo? Né? Então, a introdução serve para isso. E é lógico, a gente não pode fazer isso de um jeito chato. Eu não posso fazer isso de um jeito maçante, que todo mundo, que saco, eu quero ver logo esse vídeo. Não, a introdução tem que ser uma coisa que é legal logo de cara. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui da bola perfeita de Fordit. Vocês viram esse vídeo já? Já? Ele tem uma introdução muito legal que eu gostei muito de ter feito, que é a história do que é esse negócio de Fordit. Para começo de conversa, o que é essa tal de Fordit? Fordit, tipo um mineral que veio da Ford? Pior é que é mais ou menos isso sim. A Fordit surgiu nos Estados Unidos várias décadas atrás, numa cidade que se chama Detroit. Detroit produzia muitos carros, tinha várias fábricas de carros, e lá nessas fábricas, na hora de pintar o carro, eles passavam um spray em cima do carro e por baixo da estrutura da lataria tinha uma espécie de um trilho, onde a tinta ia se acumulando. Um monte de resto de tinta que ia ficando ali, ia formando um tipo de uns pelotes de tinta que entravam junto com o carro numa espécie de forno que servia para curar a tinta. Então esses pelotes eles iam endurecendo e ficando com uma tinta cada vez mais curada. E alguns caras ali sacaram que se a gente arrancasse esses pelotes e cortasse, ia ter várias camadas de tinta, um padrão muito bonito, colorido, com a cor dos carros que estavam rodando na época. O mais doido é que as pessoas começaram a fazer joias desse material, vender na internet, acabou ficando uma coisa muito valiosa. Primeiro porque tem história, você consegue reconhecer as pinturas dos carros e tudo mais. E segundo porque não se forma mais a Fordit, várias das fábricas de Detroit faliram e não se pinta mais carro como se pintava antigamente, formando esses pelotes. Aí eu vi esse material, achei lindo de morrer. E a gente aqui no Manual do Mundo ficou pensando se não tinha um jeito da gente mesmo produzir a tal da Fordit. Tipo, ficar passando spray um por cima do outro, criando várias camadas de tinta, até formar um pelotão de tinta. O único detalhe é que isso ia ficar tipo o preço da pintura de um carro e a gente ia demorar, sei lá, 2 anos para conseguir formar um pelote de tinta desse tamanho. Só que não, porque tem uns inscritos do Manual do Mundo que salvam a vida da gente. Olha só o que aconteceu. O Guilherme Teixeira escreveu pra gente contando que o pai dele pinta tanques de motos e que embaixo do tanque tem um suporte que vai acumulando tinta ao longo do tempo e que ele tinha um pelotão de tinta gigante que poderia mandar pra gente fazer uma bola perfeita. E olha o que chegou aqui. Um controle de PlayStation gigante formado por milhares de camadas de tinta de tanque de moto. O que eu acho legal, né? O que tem disso? É um jeito de fazer, então, justificou. Agora sim, podemos assistir a bola perfeita de Fordit. Né? Isso valoriza a bola perfeita no final, porque é bonito. É uma bola que ficou muito bonita no final. Ela tem muitas camadas, você olha assim, parece um planeta, parece a atmosfera de um planeta. Mas uma coisa é olhar isso, outra coisa é saber dessa história toda. E eu aposto que um monte de gente aí já está no celular. O que é Fordit aqui exatamente? Ou vai sair daqui, né? Vamos pesquisar. Será que existe mesmo esse negócio que o Iberê falou? Será que é tão bonito mesmo? E é essa a missão no Manual do Mundo, né? É a gente despertar a curiosidade das pessoas para elas quererem pesquisar, para elas quererem saber mais sobre o mundo. Então, assistindo essa introdução, você já sabe, pô, peraí, então tem uma cidade nos Estados Unidos que chama Detroit, que tinha várias fábricas de carro que faliram. Então, você já começa a entender um pouquinho de história, um pouquinho de várias coisas, assistindo um vídeo de bola perfeita de camada de tinta.
E assim, eu acho que a gente vai cumprindo aos poucos a nossa missão de ensinar alguma coisa nos vídeos, e a bola perfeita está dentro dessa missão também. Depois, a gente... Vocês falam depois aqui também? Depois. De onde eu vim se fala depois. E aí, vive me enchendo a paciência no vídeo que eu falo depois. Mas todo vídeo tem um comentário, não fala depois, é depois. Eu falo, você fala escola? Não, nem... Vocês falam escola aqui? Eu vou na escola? Vou na escola. Pois é, porque às vezes a gente troca o E pelo I. E isso varia de região para região. Por exemplo, no sul, as pessoas forçam um pouco mais o E. Então, às vezes fala 9, entendeu? Não 9. Que fala 9. Fala? Então. São Paulo também termina o 9, o E termina com I. Mas é só um parêntese besta que eu abri aqui, porque eu falei depois e lembrei de que me enche o saco nos comentários. Mas vamos lá. Agora sim a gente vai construir alguma coisa. Eu coloquei as fotos do dia que a gente construiu aquela catapulta gigante que eu já mostrei quando estava lá na abertura. Né? Eu confundo os nomes também, mas enfim, naquela hora em que a gente não pode deixar as pessoas ir embora, e que eu puxei a corda e saiu voando um coco. Aquilo era um coco, tá? Não era uma pedra, e cai no meio de uma represa. Nessa hora a gente vai construir. No Manual do Mundo tem um problema que é muito difícil você construir uma coisa e falar ao mesmo tempo. Então, a coisa que vocês vão perceber que eu faço muito é, eu construo e vou gravando uma voz de fundo depois. Porque não dá para eu falar e construir primeiro que faz barulho, segundo porque eu me desconcentro da coisa que eu estou fazendo e não tenho cérebro suficiente para falar e fazer tudo ao mesmo tempo. O legal, para ganhar tempo também, para conseguir fazer logo, é você ir gravando as melhores cenas de uma construção e depois você grava o que a gente chama de off no jornalismo. Off quer dizer off-screen, que você está fora da tela. Então, o narrador está fora da tela, mas ele está narrando o que está acontecendo ali. A próxima vez que vocês assistirem um vídeo, presta atenção então no off. É uma coisa que ganha bastante tempo de quem está assistindo também. Porque eu não mostro uma coisa e falo, mostro e falo, mostro e falo, mostro e falo. Não, a gente vai mostrando e fazendo ao mesmo tempo na edição. E isso fica muito legal. Ganha ritmo o vídeo, né? Quem está assistindo dá a impressão que é uma coisa mais rápida. Se você assistir no jornal, vocês vão perceber que fazem muito isso. Muito, muito, muito. Principalmente quando vai alguém, só vai um cinegrafista cobrir alguma coisa e depois você tem que fazer a matéria falando o que aconteceu, mas não tinha ninguém lá, na frente da câmera, falando. Então, a gente faz isso aqui. Depois, quando a gente está quase no fim, chega a hora da explicação. Opa, eu aperto sem querer 2 vezes aqui. Por que a explicação está nesse ponto aqui? Antigamente, o que a gente fazia? A gente fazia uma experiência e depois explicava. O que acontecia na hora da explicação naquele gráfico? Todo mundo ia embora na hora da explicação, porque queria ver o negócio explodindo, mas não queria ver a explicação. Aí a gente percebeu que era melhor inverter o negócio. Bota a explicação antes, porque o pessoal quer ver a coisa acontecendo no final. Então a gente coloca a explicação aqui, nesse momento, quase perto da parte mais importante do vídeo, que é a hora que eu vou mostrar a bola, que é a hora que a gente mostra o carro pronto, que é a hora que explode alguma coisa. O que tem de especial na explicação do Manual do Mundo? Né? Por que a gente consegue fazer uma explicação que as pessoas gostam? Eu acho que uma das coisas mais importantes da explicação do Manual do Mundo é falar de um jeito simples. Porque, estudando a linguagem, né, estudando jornalismo, o que eu percebo? Que as pessoas usam a língua, muitas vezes, para se afastar. Usam a língua para dizer que são melhores que as outras. Então, coloca a palavra difícil ali no meio, só para dizer que sabe a palavra difícil. Só para dizer, nossa, eu sou ferão aqui, eu sei várias palavras e não sei o quê. Mas isso aproxima as pessoas? Será que quem está ouvindo gosta? Um ou outro gosta, mas a maioria não, a maioria vai embora. A maioria não gosta e, pior, não entende. Então, se a gente fica usando um monte de jargão, um monte de palavra difícil, só para dizer que é chique, como acontece, por exemplo, assistam um julgamento no Supremo Tribunal Federal, para vocês verem. Meu Deus do céu, dá para entender 1/3 do que eles falam, porque o resto é latim. Não dá para entender quase nada. E é exatamente isso, é o uso de uma linguagem para criar aquela pompa. Nossa, se eu sou um ministro do Supremo, eu tenho que falar difícil desse jeito. E aí, a maioria das pessoas que deveria entender o que está acontecendo lá não entende. Então, isso acontece na ciência também. Né? As pessoas querem entender, não conseguem porque estão usando uma linguagem muito difícil. E aí, no Manual do Mundo, a gente tenta simplificar o máximo possível sem estragar a explicação, sem falar coisa errada. Então, nesse momento aqui, eu estava construindo a bola de fósforo e é lógico que no final a gente tinha que tacar fogo nessa bola de fósforo. Todo mundo estava esperando esse momento. Mas vamos explicar antes, então, de tacar fogo e tentar explicar desse jeito. Nessa explicação,
Eu não acho que as pessoas têm que decorar o que eu falei, que elas têm que chegar em casa e conseguir contar a história inteira depois. Não, eu acho que se aprender alguma coisinha naquilo, se ficar alguma coisa, tá bom. Porque pensa uma coisa, quantas vezes vocês foram na escola, ficaram o dia inteiro na escola, voltaram, e vocês não lembram de nada? Eu, às vezes, penso assim, o que eu aprendi na 7ª série? O ano inteiro, às vezes, eu não lembro de nada. Então, quer dizer que, se você assistir um vídeo de 15 minutos e lembra de alguma coisa, eu já estou muito no lucro. Então, vamos lá ver alguma explicação que a gente fez. Peraí, a gente podia entender como é que funciona esse negócio antes de tacar fogo, né? Isso aqui chama palito de fósforo, mas aqui nessa cabecinha vermelha não tem o elemento químico fósforo. O fósforo mesmo está nessa lixinha que fica na lateral da caixa e ele serve para facilitar, para começar o fogo. No palito mesmo, aqui na ponta, geralmente a gente vai ter um combustível e um oxidante. Combustível é fácil, né? É a coisa que pega fogo. E geralmente essa coisa que pega fogo precisa do oxigênio do ar para pegar fogo. Mas a gente consegue facilitar um pouco o fogo se a gente der oxigênio de outra forma. E no caso, o que tem aqui é um negócio que se chama clorato de potássio. A fórmula química é essa aqui. Você pode ver que no final tem bastante oxigênio. É esse oxigênio que vai ser usado no fogo. Então o combustível aqui da cabeça, que geralmente é enxofre ou trisulfeto de antimônio, ele vai pegar fogo muito mais fácil porque o oxigênio que ele vai consumir já está na própria cabeça, não é tirado do ar. E esse processo todo vai ser lindo de se ver com milhares de palitos. Vocês queriam ver a continuação que eu sei, né? Então. Tem um canal muito bom, chama Manual do Mundo, você clica, acessa lá no YouTube e vê essa. Agora eu faço isso com a minha filha. Eu tenho uma filha de 9 e uma de 5. A Helena, a mais velha, ela está na idade de perguntar tudo, como as coisas funcionam. A minha resposta é quase sempre a mesma. Então, tem um canal lá no YouTube. Já sei, é Manual do Mundo. Aí vai lá abrir e assistir a explicação do Manual do Mundo. Mas eu falei de várias fórmulas químicas e tal. Não acho que ninguém tenha que decorar nada disso, mas é legal já começar a ter contato, né, com essas fórmulas químicas. Entender, poxa, o oxigênio, então, da cabeça do palito de fósforo não vem do ar, vem da própria substância que está na cabeça do palito. Para mim já é suficiente. Poxa, aprendeu isso, está bom demais. Não precisa ir além disso num vídeo de 15 minutos que você está assistindo para ver a bola perfeita de palito de fósforo. Mas aprendeu alguma coisa. Quando for para a aula de química, já tem um pouco mais de interesse pela química, né? Já não acha que é aquele bicho de 7 cabeças. Na minha época, a gente gostava de falar que odiava a química. Tem até uma música do Legião Urbana que fala "Eu odeio química". Vocês conhecem essa música? Legal, né? Não tem quase ninguém passou a década de 90 na adolescência aqui. É todo mundo mais novo. Mas, enfim, que bom que vocês não odeiam química como a gente odiava nessa época, eu imagino. Mas hoje eu tenho a impressão de que se odeia muito menos. A própria Campus Party, por exemplo, é um evento mais nerd. As pessoas vêm aqui, a maioria das pessoas que estão aqui se interessam muito por alguma coisa, gostam de programação, gostam de tecnologia. Na minha época, quem gostava disso ficava meio de lado, chamava de CDF e tal, era uma pessoa que sentava meio no fundo da classe, tinha poucos amigos. Hoje em dia, não. Então, a gente pode ter o orgulho de dizer que, hoje em dia, a gente conseguiu valorizar esse tipo de interesse, né? E consegue reunir aqui uma galera imensa interessada em aprender alguma coisa. E acho que a Campus Party é um exemplo muito legal disso, né? De um evento que as pessoas vão para ver novidade, conhecer outras pessoas que gostam dessas mesmas coisas. Então, no fim das contas, é uma reunião gigante de nerds que eu adoro muito. E que, na minha época, era impensável. E no Manual do Mundo a gente se esforça muito para que as pessoas possam falar que gostam dessas coisas, né, de física, química, de matemática, sem ter orgulho de dizer o contrário, como era na minha época, que você tinha orgulho de dizer que não gostava de química, que não gostava de matemática. Pois bem, chegou a hora de queimar essa bola? Não. Tem uma coisa que acontece em quase todo vídeo, que é a tensão. No cinema, vocês vão perceber isso. A Helena, minha filha, perguntou assim: pai, por que sempre perto do final do vídeo acontece alguma coisa triste? Por que sempre perto do final do vídeo acontece um problema muito grande que parece que vai dar tudo errado? Eu falei, porque eles seguem meio que uma fórmula ali que tem que acontecer isso para valorizar o final. Então, o final não vai ser tão legal se tudo der certo. Alguma coisa tem que dar errada para você consertar a coisa que der errada e chega no final. No cinema, tem uma forma que chama Jornada do Herói, que é o que a gente tenta seguir mais ou menos no vídeo. No YouTube não dá para seguir exatamente essa fórmula, porque não é ficção, está em outra plataforma, mas, enfim, aquilo que vocês viram que eu coloquei no começo, aquela lista de coisas, é mais ou menos isso.
No vídeo, será que sempre dá errado? Não, nem sempre. Tem vídeo que eu torço para dar alguma coisa errada porque eu estou achando que está dando certo demais. Mas dá bastante coisa errada sim. No começo a gente não colocava. No começo, você assistiu os primeiros vídeos do Manual do Mundo, a gente pesquisava muito, pesquisava, achava uma fórmula perfeita e fazia o vídeo em cima daquilo. O detalhe é que não existe fórmula perfeita. Quando as pessoas foram fazer em casa, elas viam que dava errado, porque usavam outro ingrediente, porque eu não tinha explicado direito alguma coisa, enfim. Porque a experiência dá errado mesmo, dá sempre errado. A primeira vez que você faz, vai dar errado. E aí a gente começou a colocar o erro. E foi muito legal, que aí as pessoas começaram a insistir um pouco mais. Né? Vamos tentar mais, vamos ver, poxa, se o Iberê está fazendo e erra também, quando eu for fazer em casa, é normal que eu também vou errar. E é muito legal porque ciência funciona assim, né? Funciona errando, o acerto é um detalhe do final, porque tem muito erro até dar certo. E começou a ficar muito legal quando a gente começou a contar essa história direito, mostrando esses momentos em que as coisas dão errado. E às vezes dá errado pra caramba. E fica muito mais legal no final. Então o submarino, quando explodiu, né, todas essas coisas que vocês lembram. Esse robô-aranha que a gente está fazendo, eu estou achando até meio chato, porque até agora não deu nada tão errado assim. Talvez dê por causa desse peso, mas enfim. Vamos ver algumas coisas exemplo de coisas que deram errado, que valorizaram o vídeo no fim das contas. Quando subiu, eu estava lá em cima, era uma vista muito bonita, eu queria que a Mari subisse comigo. E ao mesmo tempo a gente estava muito ansioso, porque estava batendo muito vento e o pessoal não conseguia medir a torre. Subi até que... Tá caindo! Deu tempo de medir? Já está começando a endurecer. Só que está muito pesado. Não vai rolar virar na mão, não. Preciso de uma solução de emergência. A vantagem de fazer na água é que você força bem menos a parede. Pode ver que ela não está maciça, não. Se tivesse maciça, ela afundava aqui. Tem uma luz no fim do túnel. Ah, não! Olha só. Deixar na piscina e depois a gente volta, esperar curar aqui na piscina para ficar durinha. Acho que é o jeito, né? Hoje só amanhã. Essa torre de palitos, gente do céu, deu um trabalho. É a coisa que a gente achou que era fácil. Vamos bater esse recorde que é fácil. Vamos escolher um fácil para fazer. Não existe recorde fácil para bater, porque se alguém já fez esse negócio antes, é porque já se esforçou. E a gente tem que se esforçar mais ainda. Vocês perceberam que na edição tem várias cenas de câmeras diferentes da torre caindo? Esse é um recurso de você valorizar alguma coisa que está acontecendo ali. Você mostra de vários ângulos diferentes, ou mostra repetindo, ou mostra em câmera lenta. Quando eu pulei na piscina, tem uma câmera lenta que mostra depois. É um jeito de você reforçar aquilo. Tem outro jeito de reforçar que aconteceu ali, que é o seguinte. Na hora em que a torre caiu, não deu para a gente comentar muito no vídeo, não deu para falar, a gente estava meio desesperado, se tinha medido, se não tinha medido, porque se o Guinness não tivesse medido, o recorde não valia. Então a gente teria perdido todo o trabalho, porque não tinha como colocar a torre de pé de volta. Então o que a gente fez? Gravou depois um depoimento falando como tinha sido tenso aquele momento. Onde vocês vão achar isso? MasterChef e todos esses outros realities aí de competição, aquele do bolo, se é bolo, se não é bolo. Vocês assistem esse negócio? Minha filha é doida de ficar assistindo esse negócio do bolo que não é bolo. Mas você pode perceber, toda hora, metade do programa é alguma pessoa comentando sobre alguma coisa que aconteceu, ou que está acontecendo ali. Essas gravações são feitas depois. O roteirista que fala, pô, comenta aquele trecho, porque a gente vai precisar colocar na edição. Então é um recurso de edição para você conseguir explicar uma coisa que você não conseguiu explicar na hora. Ou para você conseguir colocar uma tensão, colocar uma tristeza, colocar uma alegria, e no momento em que a câmera não registrou esse sentimento. Então você faz isso depois. Depois, de novo com o I, né? Mas você faz isso depois, e aí você grava, né, algum tipo de coisa, mostrando para as pessoas, contando um pouco da história que não foi captada pelas câmeras. Aliás, essa é uma coisa que vocês já podem anotar aí, que vocês vão passar a assistir de outro jeito. Todas as vezes que vocês forem assistir MasterChef ou qualquer reality, vocês sabem que aquilo foi gravado depois e que está ali para reforçar. Depois. Enfim. Mas, passada a tensão, a gente chega finalmente no
clímax do vídeo, que é a hora que o herói vence, né, o herói vence o inimigo, enfim, é o ponto alto do vídeo. Chegou a hora de cumprir aquela promessa que foi feita lá no começo. E aí tem vários recursos de edição também para valorizar esse momento. Eu vou mostrar duas coisas aqui, que talvez tenham sido os 2 vídeos mais importantes do Manual do Mundo, que é o recorde da pasta de dente de elefante. Para quem não acompanhou, estava rolando meio que uma competição mundial de quem fazia a maior espuma feita com água oxigenada do mundo. O que é essa espuma de água oxigenada? Você joga um sal na água oxigenada, que chama iodeto de potássio, e ela libera o oxigênio que a água tem a mais. A água oxigenada é H2O2, tem um oxigêniozinho mais lá na molécula. Quando você coloca esse sal, o oxigênio vai embora na forma de gás oxigênio. Se você misturar com sabão, forma espuma. E essa espuma chamam de pasta de dente de elefante, né, o pessoal da química. Nos Estados Unidos, vários canais começaram a fazer umas pastas de dente de elefante muito grandes. E aí a gente conseguiu um patrocínio do YouTube para fazer uma série de experimentos gigantes, e a gente falou, poxa, vamos trazer esse recorde para o Brasil, né? Se a gente tem condições de fazer, vamos tentar fazer a maior do mundo. Só que era muito perigoso, porque você não pode, se você colocar uma gotinha de sal em uma tonelada de água oxigenada, estragou o experimento na mesma hora. E começou a chover muito no dia da experiência. E aí começou a ficar tenso mesmo, porque a gente tinha chamado o pessoal do Guinness, tinha chamado gente que gosta do Manual do Mundo para assistir, tinha pago toda uma produtora para gravar, não eram as nossas câmeras, era uma produtora profissional que tinha umas 20 pessoas, enfim. No total tinha umas 100 pessoas no estádio que a gente tinha alugado para fazer a experiência, e a gente não conseguia fazer por causa da chuva, o sol estava começando a se pôr, e ainda tinha o risco de dar tudo errado. Foi muito, muito tenso. Mas a gente conseguiu no final. E aí, quando a gente conseguiu, tem que valorizar esse momento, tem que dar um jeito de mostrar isso do jeito muito legal no vídeo. O segundo vídeo é do submarino. Então, a gente prometeu que ia construir o submarino, demorou 4 anos para construir, e aí chegou o momento de colocar ele na água. Tinha que ser uma coisa muito bem feita, né? O vídeo tinha que ser muito especial. Vamos ver. Estamos descendo. Tô subindo no mar! Um submarino no mar! Helena, Melissa, papai tá no fundo do mar. Olha essa janela. Mary, chama. Maior pasta de dente de elefante do mundo. Chegou a hora do agora ou nunca. Tá começando a chover. Temos que fazer esse negócio acontecer. Vamos lá? Vocês perceberam a música? Como a música vai crescendo ao longo do tempo, ela vai valorizando. A música ela tem que ser épica nessa hora, né? Ela começa devagar e vai ficando tensa, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Né? E faz parte de você comemorar na hora. Isso é uma coisa estranha até, né? Porque às vezes você nem está tão na pilha assim, mas você tem que mostrar para as pessoas que você está feliz para colocar no vídeo depois. O vídeo poderia acabar aqui, mas as coisas não acabam no clímax. Se a gente for pensar, por exemplo, numa festa de aniversário, o que tem de... Você canta parabéns. Provavelmente o momento de apagar a vela seja o que eu tenha mostrado aqui. Né? No casamento, bota aliança, beija a noiva. Aquilo é o topo, né? É a hora que todo mundo bate palma e vibra, que tira foto e tal. Acaba ali. Nem o casamento nem o aniversário acabam ali. No casamento, você leva uma lembrancinha. Tem uma festa, depois você leva uma lembrancinha para casa. No aniversário, hoje em dia, também, né? Na minha época não tinha isso. Na minha época só tinha um refrigerante e o bolo e mais nada. Não tinha tema de festa. Agora as pessoas fazem festa com o tema Manual do Mundo, eu fico mal feliz. Mas não é da minha geração. E tem lembrancinha que você dá no final da festa. Por que faz isso? Por que as pessoas fazem isso? Além de ser um jeito, ser um agradecimento, é um jeito de você levar um pouco daquilo com você. É um jeito de você levar para casa aquele momento.
Então você leva uma lembrancinha de aniversário, você lembra daquele aniversário, daquele momento especial por mais tempo. É a mesma coisa com o bem casado no casamento. Né? Você leva aquilo e você provavelmente você vai comer no dia seguinte, ou antes de dormir, sei lá, mas enfim. Você está prolongando aquele momento legal. Você fechou com isso. O vídeo também precisa disso. Ele precisa de alguma coisa no final, porque se acabar aqui, você fica meio sem jeito, precisa acalmar, precisa dar uma respirada no final. Então, no Manual do Mundo a gente tem algumas técnicas. Uma delas é estragar tudo que a gente está fazendo. Tacar fogo na bola de palito de fósforos, ou a gente fazer explodir muito maior do que a gente estava pensando antes. Enfim, como a gente terminou de fazer a experiência, a gente pode usar o resto do material que sobrou ali para dar uma bagunçada final que todo mundo estava esperando e pode terminar o vídeo de um jeito engraçado. Esse é um jeito de terminar. Mas o Submarino não era isso. O Submarino precisava terminar de um jeito bom. Foram mais de 40 vídeos que a gente fez, contando a história do Submarino. 4 anos. E aí a gente ia lançar esse vídeo, demorou um mês mais ou menos para editar, porque era muito material e tinha que ficar muito bem feito. Eu estava viajando, eu estava no Espírito Santo no dia que a gente ia publicar esse vídeo, gravando como que é feita a dessalinização da água. E aí a editora mandou uma mensagem de madrugada para mim. Falei, Berê, o final do vídeo está ruim. Está ruim. No final, sabe o que tem? Vocês saem da água e carregam o submarino assim para fora da água e colocam em cima de uma carreta. Eu falei, putz, esse é o fim do submarino? Que coisa nojenta, né? Não é possível que a gente se esforçou tanto para terminar um vídeo assim. Eu falei, não, vamos pensar. E aí eu pensei naquilo, aquela história de contar fazer um depoimento. Só que eu não vou colocar a minha cara dando depoimento, sentado num hotel em Vitória, porque era a única coisa que eu podia fazer naquele momento, porque ia ficar feio demais, né? Não tem nada que ver com um vídeo bonito que a gente estava lá em Paraty, né, na praia e tudo mais. Eu falei, não, vou gravar. Eu gravei no celular um texto, escrevi um texto na hora, 5 da manhã, escrevi um texto. Opa! E aí, gravei no celular o texto, mandei para ela e falei, coloca umas imagens de drone que a gente gravou do submarino indo embora na serra, voltando para casa. A gente gravou umas cenas bonitas do submarino na caminhonete e tal, coloca isso com essa narração no fundo. E agora vocês vão me dizer se deu certo ou não. Porque a ideia era que as pessoas lembrassem do submarino com uma memória boa. Né? O que sobrou dessa história? Afinal de contas, por que teve esse submarino? Por que eu acompanhei essa história até aqui? Né? Então eu vou mostrar primeiro um final engraçado, que é um jeito engraçado de terminar o vídeo, e depois o final do submarino. Você já ouviu falar de ideia de jirico? É essa aqui, ó. Agora você já entende por que tem o replay, né? Se tem uma coisa que eu posso dizer depois de tudo isso, é que valeu a pena. Afinal de contas, por que construir um submarino? Foi uma montanha de desafios técnicos que muita gente disse que era loucura enfrentar. A gente estudou muito, planejou, errou, se divertiu e aprendeu pra caramba. Mas o que vai ficar dessa história, além do submarino amarelo, que ainda não sei onde eu vou guardar, são as pessoas que a gente conheceu. Não foi só um veículo que anda debaixo d'água, foi uma aventura que a gente viveu juntos. Eu, vocês aí do outro lado da tela e todo mundo que botou a mão na massa e ajudou a gente chegar até aqui. É uma história pra ficar na nossa memória, pra sempre. E assim termina o vídeo. Queridos, temos tempo para perguntas. Eu não sei como que o pessoal da campus está organizando as perguntas aqui. Tá, tem o microfone. Tá. Eu não vou ser o responsável por escolher quem vai responder, senão vocês vão me matar aqui, tá? Lembrando que não tem pergunta boba, é uma coisa que eu reforço muito no Manual do Mundo, é que não existe pergunta boba. Se quem está respondendo acha que a pergunta é boa, perdeu uma oportunidade de dar uma boa resposta. Então, não tenho vergonha de perguntar. Boa tarde, meu nome é Letícia. Eu não assisto os vídeos do Manual do Mundo religiosamente, mas eu admiro muito o seu trabalho, o conteúdo que você faz no YouTube. Mas o meu namorado, Jean, sim. Ele é um completo alucinado por você, ele é um fanzaço. E, na verdade, a minha pergunta é que você disse que é formado em
jornalismo. E aí eu queria saber como você decidiu que você faria isso no YouTube, por que você decidiu que migraria para o YouTube, se você exerceu um dia a função de jornalista. É isso que eu queria saber. Muito legal. Sim, eu fui jornalista, trabalhei numa ONG que chama Repórter Brasil, trabalhei no site da revista Náutica, que é uma revista de barcos lá de São Paulo, trabalhei na Abril Educação, fazendo material didático, e quando surgiu o YouTube, eu já sabia editar e gravar vídeo bem. Era uma coisa que não era tão comum nessa época, não gravava, não sei, isso eu estou falando de 2008. Então, as pessoas não tinham câmera, não tinham celular, não tinha nada. Então, ter uma câmera, saber editar, era uma habilidade que não era tão comum. E eu, como tinha feito jornalismo, eu tive acesso a isso, eu gostava muito. E o YouTube, quando surgiu, era uma oportunidade de você colocar vídeo de graça na internet. Hoje parece uma coisa besta, todo mundo faz isso toda hora. Não existia outro lugar que fizesse isso. E aí eu e a Mari vimos aquilo como uma oportunidade de ensinar as pessoas algumas coisas que a gente tinha aprendido no interior de São Paulo. A gente veio do interior de São Paulo, eu não sou da cidade de São Paulo. No interior, a gente fazia tudo em casa. Então, a gente pintava a casa, trocava a tomada, trocava o pneu do carro. Quando eu cheguei em São Paulo, na capital, ninguém sabia fazer nada. Porque todo mundo morava em um apartamento, apertadinho, tinha que pagar uma pessoa para trocar a lâmpada. E aí a gente ensinava muitos amigos para fazerem coisas em casa. Falei, pô, vamos criar um canal para ensinar essas coisas. Então, no começo, o Manual do Mundo era muito mais um canal de how-to, né, de ensinar pessoas a fazerem coisas em casa. E depois a gente foi percebendo que fazia falta ensinar experiência, essas coisas, para as pessoas fazerem na escola. E depois o canal foi crescendo, a gente começou a ensinar coisas que, enfim, não estavam no planejamento inicial, mas que ainda tinham muito a ver com jornalismo. O que eu mais gosto de fazer no Manual do Mundo, que é o Bora Ver, querendo ou não, é praticamente uma matéria jornalística. Então, a ideia surgiu disso, de ensinar as pessoas usando a ferramenta que era o YouTube em 2008. E a gente jamais imaginaria que pudesse crescer do tamanho que ficou. Nunca eu imaginava que as pessoas iam me reconhecer na rua por causa do Manual do Mundo. Boa noite. Eu sou o professor Francisco, sou professor de Química e, recentemente, a SEDUC está investindo muito em robótica, educação nas escolas aqui no Piauí. Eu comecei a dar aula de robótica e programação. Aí você imagina o quanto que você tem me ajudado. Que legal. Eu só queria trazer aqui, né, não vou nem fazer uma pergunta, fazer um agradecimento aqui em nome da educação enquanto professor. Aqui em cima, hoje, né, pela manhã, teve várias exposições de robótica dessas escolas. Eu percebi vários projetos que você ensina lá no seu canal hoje. O braço robótico, o dado eletrônico. Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção em uma das apresentações foi que a apresentação dos alunos era igualzinha do seu canal. Apresentava o potenciômetro para depois mostrar o programa rodando, repetindo, né? E uma das pessoas que estava assistindo falou, mas isso daí não é um robô. E os alunos deram a explicação. Então, assim, enquanto professor de Química e agora de Programação, cara, obrigado demais pelo seu trabalho e que Deus inspire você a continuar sempre evoluindo para que a gente possa continuar crescendo com você, viu? Nossa, obrigado mesmo. Para mim é uma responsabilidade muito grande pensar que as pessoas usam na escola o Manual do Mundo, né? Então tem muito vídeo que a gente faz, que a gente já sabe que vai ser usado na escola e tenta investir o máximo possível numa linguagem simples, num jeito que a pessoa realmente possa fazer em casa, né? Em estruturar aquilo de um jeito que o professor possa passar o vídeo em sala de aula, porque, por exemplo, eu gravei o carro ontem, como é feito o carro, eu tenho certeza que é um vídeo que vai passar na sala de aula, né? Porque mostra uma série de coisas da indústria ali para entender como é que funciona. Então, você dar esse depoimento me deixa muito feliz de saber que a gente está cumprindo esse papel. Obrigado. Eu não sei onde está o microfone. Ah, tá. Tá aí? Não, não está? Não, o pessoal aqui na frente também quer perguntar. Quem tiver com o microfone, fala no microfone, por favor. Não sei se perdeu. Aqui, ó. Hã? Boa noite. Agora sim, boa noite.
Sou Carmen, assistente social, e vim aqui porque meus filhos me trouxeram aqui hoje. Davi Rafael, Arthur Gabriel. Eu disse, Arthur, vem para cá. Não, mas eu estou bem central ao palco. E eu fiquei muito emocionada. Talvez eu tenha sido a única pessoa que se emocionou hoje, porque geralmente eu passo na minha sala, eles estão assistindo. E a história do submarino, eles disseram assim, mamãe, vem assistir aqui o submarino. E eu não parei para assistir por conta da minha correria. E por isso que eu me emocionei, porque eles me trouxeram aqui para assistir. E eu estou muito feliz e agradecida por essa oportunidade. Muito obrigada. Nossa, obrigado a você. Você sabe que agora aqui... Quando a gente começou o Manual do Mundo, eu e a Mari, a gente já era casado, mas não tinha filhos. Depois que a gente teve filhos, a gente percebeu como é importante essa conexão entre pais e filhos. E é uma coisa que a gente tenta estimular um pouco também no manual, e a gente percebe que tem funcionado. Que os pais assistem junto com os filhos, fazem as coisas junto com os filhos e acabam os dois virando fãs do Manual do Mundo. E a coisa que me deixa muito feliz é, às vezes, eu encontro 3 gerações, que é o vô, o pai e o filho, e todos assistem o Manual do Mundo. E aí tem uma coisa também do vídeo, né, que a gente não conta, não fala muito, mas a gente se esforça muito para que o Manual do Mundo seja um canal que possa entrar na sala de todas as pessoas. Então não tem palavrão, eu não tiro a camisa no vídeo quase nunca. É engraçado isso. Por que eu pulo sempre de roupa na água, né? As pessoas pulam de roupa na água. Porque eu sei que isso incomodaria uma série de pessoas que estão assistindo na sala com a família. Então eu não faço. Não falo palavrão por causa disso também. Vocês acham que eu não falo palavrão? Até parece, né? Todo mundo fala palavrão, mas eu não falo palavrão em público, porque falar palavrão em público não é legal. No vídeo, na sala das pessoas, também não é. Então a gente toma uma série de cuidados para que o vídeo possa entrar na casa de todo mundo. E outra coisa, para que a gente tenha uma linguagem que agrade as crianças, mas que também agrade os adultos. Então, no Manual do Mundo, eu não fico, sei lá, me vestindo de um jeito engraçado, falando que nem criança, para agradar as crianças pequenas, porque todo o público tem que gostar. Então, a gente mira mais ou menos numa pessoa de 20 anos, porque, no fim das contas, todo mundo quer ter 20 anos. O que tem 10 quer ter 20, o que tem 30 quer voltar a ter 20 também, o que tem 60 mais ainda, enfim. Mas, se eu penso que eu estou falando com uma pessoa de 20 anos, eu percebo que eu consigo agradar praticamente todas as idades, e o vídeo pode entrar na casa de todo mundo, que todo mundo vai entender e vai gostar, e a gente toma muito cuidado com isso. Então, mais uma vez, obrigado, e que eu sinto que está funcionando esse nosso esforço. Acho que o teu microfone está desligado. Agora sim. Então, meu nome é Rômulo, tenho 2 perguntas e tenho 8 anos. A minha primeira pergunta é: você pode autografar o meu livro da Enciclopédia Britânica para Curiosos do Manual do Mundo? A Nayara está aqui, deve estar aqui. Ela vai pegar para você, ó. A Nayara vai pegar para você, tá? Eu autografo enquanto eu escuto a sua próxima pergunta. Tá, mas essa aqui vai ser bem difícil. Ai, meu Deus do céu. Se a gravidade depende do momento dos objetos e a luz não tem massa, por que ela é afetada gravitacionalmente por estrelas? Espera aí que eu me desconcentrei aqui, né? Vamos lá. Vou repetir. Se a gravidade depende do momento dos objetos e a luz não tem massa, e o momento é a velocidade vezes a massa, então por que então a gravidade, então o momento deveria ser 0, mas mesmo assim a luz é afetada gravitacionalmente por estrelas. Por quê? Rapaz do céu, porque não é muito bem, essa história não é muito bem resolvida de a luz não ter gravidade ou não ter momento, né? Existe uma coisa que chama dualidade onda-partícula, que a luz, dependendo de como você faz um experimento com a luz, se comporta como uma onda de rádio, dependendo de como você
experimenta com a luz, ela pode se comportar como uma partícula. Então, a gravidade afeta, sim, a luz. Tanto que no buraco negro, a luz é puxada para dentro do buraco negro e não consegue sair mais. Ela cai. A gente pode encarar como se ela caísse no buraco negro e não conseguisse sair mais. Mas é uma coisa muito boa para você estudar ainda. Estou gostando. Eu falei que reúne pessoas inteligentes aqui. Está aprovado. Obrigado pela pergunta, seu livro está assinado, tá? Tá no finzinho, né? Mais uma pergunta, pode? Última? Tem que ter uma última, senão não dá. Tem que ter uma saideira. Oi? Iberê, meu nome é Iago. Se hoje eu faço física é por causa de ti, cara. Aê! Mas eu tenho uma pergunta muito massa pra ti. Eu acompanho teu canal desde quando eu era criança. Cresci e vivi assistindo seus vídeos. Qual foi o experimento mais simples que você achou mais interessante? Muito boa pergunta. Depois você ajuda ele com a dualidade onda-partícula lá, hein? Porque essa passa um pouco da minha habilidade de jornalista para explicar. Eu gosto muito de experiências extremamente simples e acho muito ruim que no YouTube hoje os vídeos valorizados são os que são muito longos. E, ao mesmo tempo, em 1 minuto, que é o tempo do curto, não dá para explicar muito bem as experiências. Eu queria poder publicar vídeo de 4 minutos, por exemplo, que dá para explicar bem uma experiência pequenininha, sem gastar tanto tempo quanto as experiências grandes. Mas a plataforma não está tão boa para isso. Uma das coisas que eu mais gosto, quer ver, coisa bem simples, que é muito legal, são as experiências que usam gota d'água. Tem 2. Dá para fazer uma lente macro pingando uma gota d'água na lente do celular. Vocês podem pingar porque a lente do celular ela é protegida contra um pouquinho de água. Não vai estragar. E aí você vira a lente e você consegue ver coisas que vira quase um microscópio, a lente do celular. Mas se você pegar uma gota d'água, colocar na ponta dá para fazer isso na ponta de um conta-gotas ou na ponta de uma seringa. Você tira só um pouquinho d'água e deixa aquela gotinha pendurada. Você joga uma canetinha laser ali, você consegue projetar numa parede tudo que está dentro daquela gota. Então, a gota, que tem mais ou menos 1 milímetro, ela acaba virando uma coisa de 1 metro. Então, é uma ampliação de 1000 vezes que você consegue, que é uma ampliação de um microscópio, né? Chega mais ou menos a 1000 vezes os microscópios comuns. Então, você consegue fazer um microscópio usando uma gota d'água e aquela canetinha laser que você consegue comprar ali, sei lá, por 5, 10 reais no máximo, você consegue projetar uma coisa na parede, que é muito legal. Essas são as que eu me lembro que, na hora que eu vi acontecendo, eu fiquei muito apaixonado, e isso acontece até hoje. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguma experiência nova. Tem o Domingos, vocês talvez tenham acompanhado aí no Instagram. Vocês conhecem ele? Está aqui? Mas está aqui dentro hoje? Não, está na Campus Party, né? Eu vi foto dele aqui. Então, ele está saindo muito bem nisso e mostrar esse tipo de experiência que é muito simples e que é muito legal de fazer em casa com muito pouco recurso. Queridos, muito obrigado. Foi muito especial estar aqui com vocês hoje à noite. Espero que a próxima vez que vocês assistirem um vídeo, vocês vejam de outra forma. Valeu.